Olá, gente querida, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma Quarta Missionária. Hoje nós estamos recebendo o contato de um casal muito querido, Gary e a Raquel de Leon. Eles são missionários na Guatemala. O Gary é guatemalteco, a Raquel é brasileira, é filha de um casal de missionários que nós apoiamos. Ela é filha do reverendo Reginaldo e da Leonor Goulart. E por isso o nosso contato próximo. Eles já estiveram aqui no Brasil, a Raquel esteve um tempo se congregando conosco, ela vai contar um pouquinho dessa história também. E a experiência deles é muito encorajadora. A experiência da Guatemala é, em certa medida, bem semelhante à do Brasil, com uma exceção que vocês já vão ver, mas são experiências muito próximas à nossa também. Eles são missionários que têm parceria com a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e vão compartilhar com a gente as experiências que eles têm vivido e as necessidades de oração que eles têm. Então vamos acompanhar esses nossos queridos irmãos e logo depois da palavra deles nós vamos voltar a nos encontrar aqui para orarmos por eles. Então vamos receber a palavra do Gary e da Raquel. Olá, irmãos da Igrajaú. Somos Gary de Leon, Raquel, minha esposa. Somos missionários aqui na Guatemala, trabalhando com a APMT. É um prazer estar com vocês aqui. Queremos, nesse tempo, compartilhar um pouquinho mais sobre nosso ministério, também sobre a nossa família, para que vocês possam nos conhecer um pouco mais. A gente se conheceu em 2007, eu estava... Realmente foi 2006, Raquel. É verdade, conta para todo mundo. Eu lembro que eu estava envolvido na igreja, trabalhando... Olha, eu só tinha 4 anos de ser cristão. Eu conheci o Evangelho quando eu tinha 18 anos. E eu estava muito envolvido na igreja, era muito apaixonado por ministério. Eu lembro que eu gostava muito de compartilhar todo o tempo na liderança da igreja, né? E foi um dos líderes da igreja que me falou, olha, tem uma oportunidade de uma bolsa lá nos Estados Unidos para estudar teologia. Acho que seria ótimo você ir, né? Eu falei, tá bom, vamos tentar, né? Foi assim como eu escolhi a escola que dava a bolsa e fui para Estados Unidos a conhecer a escola. Eu gostei demais. E eles fizeram um tour para mim e mostraram a faculdade. Eles mostraram a igreja que tem dentro da faculdade, tem também lugares muito bonitos, né? Depois o moço que estava mostrando o lugar falou, olha, tem aqui uma brasileira que acho que seria bom você conhecer, né? Porque vocês seriam amigos se estudam juntos, porque são estudantes internacionais. Eu falei, tá bom. E então chegou a Raquel e ele fez umas perguntas para ela, assim como é estudar aqui na faculdade, como é a vida nos Estados Unidos, né? Eu só tinha 1 ano de estar na faculdade quando ele chegou. E então assim foi como eu conheci por primeira vez ela. A gente fala que não foi amor à primeira vista. Ela mesma fala que achava que eu era diferente, né? Diferente. Ele se vestiu igual um guatemalteco. Eu não sei se a gente falou isso no começo, mas ele é da Guatemala, eu sou do Brasil, e a gente se conheceu nos Estados Unidos. Eu não falava espanhol, ele não falava português, então a gente se comunicava só em inglês. E eu achava ele um pouquinho diferente pelo modo dele se vestir, com roupa bem típica daqui. Eu falei, uau, esse moço é interessante, vou ver se ele consegue se adaptar nesse país, nessa cultura diferente, né? Mas logo a gente se tornou amigos, tanto por ser alunos internacionais, mas também compartilhávamos as mesmas paixões, pelo futebol, óbvio, por estar aí estudando teologia, e depois de um tempo descobrimos a nossa paixão também por missões. Foi uma aula de missões mesmo, que a tarefa era entrevistar alguém de fora, né, de fora dos Estados Unidos, era a tarefa. Então a Raquel decidiu entrevistar a mim, né? E ela perguntou muitas coisas da minha vida, assim, de quando era eu criança, ou como eu
Deus me levou ao Evangelho, muitas coisas, né? E a gente se deu conta, né? Deu em conta que a gente tem muitas coisas em comum. E principalmente, os dois queríamos fazer ministério depois de a faculdade. Isso foi que me chamou a atenção, porque eu cresci no campo missionário. Meus pais são missionários da PMT já há mais de 20 anos. E o Gary, sendo de outra cultura, falando outro idioma, que conheceu a Cristo já como adulto praticamente, de uma cultura bem distinta da minha. E a gente sabia que mesmo assim, apesar da nossa origem, queríamos fazer missões. E isso me impactou muito. Estando num país estrangeiro, conhecer uma pessoa que tem o mesmo interesse, as mesmas paixões por você, faz a gente se apaixonar. E em 2008, nos tornamos namorados. Naquela época, ele foi visitar minha família no Brasil, aprender um pouco de português. Eu vim logo depois visitar a família dele aqui na Guatemala, conhecer esse país lindo, maravilhoso, que agora é o nosso lar. E foi daí que Deus foi abrindo nossos corações para missões. E logo depois, eu estava estudando, além de teologia, eu estava estudando assistência social. E eu precisava fazer um estágio. E eu entrei em contato com meu pai, que morava em Goiás. Eu falei, pai, eu preciso fazer um estágio em algum lugar. Eu acho que no Rio de Janeiro vai ser ideal. Aí ele falou, não sei onde é que você vai ficar hospedada por 3 meses no Rio. A gente não conhece muitas pessoas, só conheço o pastor Alex e a família dele. Vamos ver se eles aceitam uma estrangeira, falando assim, né? Porque eu tava vindo dos Estados Unidos, morar com eles. Então, entramos em contato com o pastor sem conhecer ele nem a família dele. Eles aceitaram, eles nem me conheciam só meus pais. Eu acho que 1 ou 2 vezes que meus pais visitaram a igreja do Grajaú. E lá fui eu, em 2010, no mês de maio. Fui morar com a Caroline, foi minha companheira de quarto. A gente passou bons tempos juntos, aprendi a comida carioca, amei a comida de lá. Passamos muitos tempos bons na igreja também, frequentando todos os domingos. E também servindo na favela do Caju, foi meu estágio. Naquela mesma época também, o Gary queria vir conhecer um pouco mais sobre a minha cultura e aproveitar que eu estava no Brasil para passar algumas semanas lá comigo. Eu tive a oportunidade de visitar a igreja, conhecer a família do pastor Alex e estamos muito agradecidos por esse tempo. E a gente fica muito agradecido por a oportunidade que Deus deu para conhecer a cidade, que Raquel pode servir na favela lá. E foi muito importante de preparo para o ministério, né? Depois a gente formou. A Raquel formou primeiro, mas ela continuou estudos de mestrado de trabalho social. Então eu voltei para Guatemala e aí Deus abriu portas para trabalhar com crianças de rua, porque um amigo meu morreu. E ele trabalhava com crianças e jovens que moravam nas ruas. Então, eu senti um chamado muito profundo para continuar o trabalho dele. Por enquanto que Raquel terminava o mestrado, né? E eu falei para ela, olha, este ministério estou gostando muito e Deus está fazendo muitas coisas em minha vida e na vida de seus jovens. Tem que vir a conhecer, né? E ela veio a conhecer a Guatemala, né? Por primeira vez? Não, eu já tinha visitado algumas vezes, mas eu vim para morar mesmo, aprender o idioma, morei com a mãe dele. Mas ele foi depois de formada, né? Me formei e vim aqui, e o Gary já estava trabalhando no ministério, e ele falou, vamos, Deus nos chamou para fazer missões, ele está abrindo as portas para a gente ir para Guatemala. Não vou compartilhar tudo, porque o seguinte vídeo a gente vai contar um pouquinho mais sobre o nosso chamado e como viemos para Guatemala. Então, só para contar um pouquinho sobre isso, cheguei na Guatemala, comecei a aprender o idioma, trabalhando com as crianças de rua, e de uma hora para outra a gente já se viu como missionários, trabalhando o tempo completo na obra aqui. Então, nesse próximo vídeo, vem um pouquinho sobre... Tá em espanhol, mas tem subtítulos em português, sobre como começou o nosso ministério aqui nesse país.
Nos conocíamos mientras estudiábamos en una escuela bíblica de teología y fue de ahí que empezamos una amistad y conocer más acerca de uno del otro y empezamos a ver que realmente estábamos interesados en servir en un ministerio en el futuro, pero no sabíamos cómo y cuándo. Y yo tenía una pasión realmente para trabajar con niños de riesgo en Camboya, pero no sabía si Dios me iba a llevar para allá. Y Gary tenía una pasión para el ministerio también, especialmente después de ver a misioneros trabajando aquí en Guatemala y ver las oportunidades que Dios tenía para él aquí. Sí, yo estaba con grupos llevándolos a diferentes ministerios que terminaron siendo mis amigos y me inspiraron a servir como ellos servían. Uno de los que me inspiró más fue Ítalo por su trabajo en las calles. Él iba donde los chicos estaban y en vez de esperar que los chicos llegaran a una iglesia o algún lugar con él. Sí, me recuerdo que Gary me contaba de esos chicos que vivían en las calles, los problemas que ellos enfrentaban cada día, las familias que los rechazaban. Entonces vi que realmente había una necesidad para trabajar con ellos, alguien que los apoyaba. Sí, los niños, más que todo jóvenes, sufrieron mucho en el pasado y sufrieron abusos, desprecios hasta de la familia o de la sociedad. Y a pesar de eso, ellos tienen un gran corazón. Eso me sorprendió a mí. Y fue de ahí, después de aprender un poco más de quién es la población y lo que ellos necesitan, fue que realmente abrimos nuestro corazón para lo que Dios tenía para nosotros aquí en Guatemala. Y vi que mi maestría en trabajo social sería perfecto para trabajar con estos jóvenes y que nosotros podríamos usar nuestros talentos para realmente dar algo más a estas personas y ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas aquí en Guatemala. Ha sido muy bueno hasta el momento. Dios ha bendecido mucho nuestro ministerio y ha hecho grandes cosas con los chicos y estamos muy emocionados para ver qué es lo que viene en el futuro para ellos y para nuestro ministerio. A gente aprendeu muito neste tempo que a gente trabalhou com os jovens de rua. A gente viu Deus, o trabalho dele lá e ajudou muito para aprender muitas coisas de ministério. Foi nossa primeira experiência missionária. Uhum. E Deus tinha um plano, né? Um plano que deu para ver que Deus queria que a gente estivesse juntos para trabalhar no reino, né? E deu também para ver que Deus queria a gente preparar ainda mais. Em 2014, tivemos a oportunidade de ir ao Brasil a estudar missões para fazer o preparo que a APMT faz para os novos missionários. A gente decidiu que a gente queria fazê-lo por meio da Igreja Presbiteriana, que é essa igreja dos pais da Raquel. E a gente gostou de como a PMT prepara também os missionários, né? Fomos então a morar no Brasil por um tempo e lá a gente aprendeu muito mais coisas de missões, de como apresentar o evangelho em diferentes contextos. Foi muito bom o tempo. E deu para mim também aprender um pouquinho de português, né? Aprendeu bastante, fala a verdade. Ajudou bastante. Sim, ajudou bastante também. A gente saiu e descansou um pouco do trabalho, porque trabalhando com crianças de rua foi uma bênção, mas foi desgastante ao mesmo tempo. Somos apaixonados pelos jovens até hoje, mas Deus queria nos levar a outra área de missões. Retornamos então para o Brasil depois do nosso curso. Continuamos estudando um pouco pela internet para completar os 2 anos de curso da missão. E nesse tempo, nasceu os nossos 2 filhos aqui na Guatemala. Continuamos servindo no ministério. Então, em 2017, formalizamos nossa parceria com a PMT. E nessa mesma época, Deus já estava chamando a gente para um novo ministério. Não sabíamos qual aqui no país, mas um dos vulcões aqui da Guatemala, o que está mais ativo de todos, o chamado Fogo, ele entrou em erupção. Isso foi no meio de 2018, 2 anos atrás praticamente. E 6 comunidades foram desabrigadas e aquela população ficou refugiados buscando um novo lugar para morar.
Eu vou compartilhar um pouco sobre essa história no seguinte vídeo, que a gente quer contar um pouco sobre esse novo projeto, o projeto atual que a gente está trabalhando aqui na Guatemala. E tudo iniciou com essa tragédia em 2018. Ao longo dos anos, a PMT tem enviado missionários a campos estratégicos pela América do Sul e América Central para trabalharem em implantação de igrejas, revitalização das mesmas e apoio a comunidades carentes. Isso responde às necessidades sociais e espirituais da América Latina. Um exemplo é a obra de Deus sendo feita na Guatemala. A PMT enviou missionários e uma oferta para a compra de um container que foi remodelado e transformado em um centro bíblico para discipulado e uma escola profissionalizante para famílias que ficaram desabrigadas como consequência da erupção do vulcão em 2018. Esse apoio da PMT ajudará muitas famílias a terem um melhor futuro. Bom dia, irmãos. Somos Gary e Raquel de Leão. Somos missionários aqui na Guatemala faz 3 anos atrás com a PMT. Começamos em 2017 a trabalhar com famílias a causa do vulcão e a erupção de 2017. Eles perderam tudo, então foram postos em um novo lugar onde a gente trabalhou com as igrejas para reconstruí-las. Apoiamos a novos pastores, porque alguns pastores morreram na erupção. Estamos apoiando as crianças e com umas academias de inglês, de computação para os jovens também. Mas estamos confiando que Deus vai continuar suprindo para essas famílias e também nos protegendo, nos dando saúde. Um abraço para todos os irmãos e obrigada novamente pelo seu apoio. Tchau, irmão. Isto é o que Deus está fazendo atualmente na Guatemala por meio do projeto TAVA. A gente se sente privilegiado por estar ali, né? E agradecemos aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Grajaú pelas suas orações e também por essa oportunidade de compartilhar sobre o nosso ministério, sobre a nossa família. Esperamos que os irmãos gostem um pouco desse vídeo e que não fosse tão comprido, desculpa. Mas agradecemos do fundo do nosso coração pelo apoio de vocês e vamos estar orando por vocês também, pela situação atual que todos estamos enfrentando, mas que Deus está em controle. Que Deus os abençoe. Amém. Que experiências inspiradoras para a gente. Um casal jovem que resolveu servir os jovens primeiro e depois Deus os direcionou para que eles sejam instrumentos da graça e do amor dele na recuperação de comunidades afetadas por um desastre natural. São grandes desafios que eles têm. Agora com 2 filhos pequenos também, são grandes desafios. Então, vamos separar esse tempo agora para a gente orar por eles. Quero te convidar para uma palavra de oração, se juntar a mim nesse momento em que a gente está intercedendo pelo Gary, pela Raquel e pelos filhos e por todo o trabalho que eles têm desempenhado ali na Guatemala. Vamos falar com Deus agora? Nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor nossos queridos irmãos, jovem casal, sua família, seus filhos. Pedimos que o Senhor os sustente, os acompanhe no trabalho que eles estão desempenhando ali, enviados por Ti, separados pelo Senhor, para poderem ajudar essas famílias tão necessitadas por causa da erupção do vulcão. Pedimos que o Senhor lhes dê a sabedoria que eles precisam, a energia física, a energia emocional, todo o equilíbrio necessário, que eles possam ter uma visão estratégica bem desenvolvida, que o Senhor abençoe as habilidades que o Senhor deu a eles para que eles sejam instrumentos realmente utilizados pelo Senhor para a transformação de vidas. Obrigado pela percepção que o Senhor lhes deu, que eles têm de associar o Evangelho, o cuidado espiritual com a recuperação da dignidade social das pessoas. Queremos pedir que o Senhor também o sustente com o sustento financeiro das pessoas que lhes tem abençoado, que eles se sintam sempre encorajados e sustentados pelo Senhor. Nós estendemos nosso clamor a Ti, nosso pedido em oração, para que os corações dos nossos irmãos sempre estejam nutridos, sempre estejam alimentados pelo Senhor, para que eles nunca desanimem, mas que perseverem no Teu caminho. Senhor, enche-os da Tua graça, da Tua bondade, cuidando dessa família tão querida e tão abençoada. É o que nós queremos Te pedir e agradecer por podermos estar nos unindo espiritualmente a eles nesse empreendimento que é Teu, não é deles, é um empreendimento do Senhor.
Abençoa cada família também que está sendo assistida por eles. Que o Senhor lhes abra os olhos para que percebam não apenas a necessidade da recuperação social, mas que também, juntamente com isso, vejam o teu amor e se voltem para o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, nosso pedido e desde já a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Então, queridos, que Deus abençoe você também. Fique firme, nos acompanhe sempre, que a gente sempre se lembre daqueles que estão no campo missionário servindo ao Senhor e que do nosso lado aqui a gente se comprometa não apenas a apoiá-los em oração ou financeiramente, mas que a gente também exerça a nossa função missionária aqui na nossa região, na nossa cidade, no nosso bairro. Porque, afinal de contas, ser missionário não é apenas ir para um lugar distante. Ser missionário é ter a consciência da missão que Deus nos deu e nos engajarmos nessa missão que é a razão da nossa vida. Deus te abençoe, te sustente, te oriente sempre. Até o nosso próximo encontro.